Comunicação assertiva. Essa é uma tag muito valiosa. Se você colocar no Google, procurar comunicação assertiva, se você entrar no Google e procurar por isso, você vai ver uma infinidade de resultados. Se você quiser fazer até um experimento diferente e só colocar comunicação, seguramente o preenchimento automático do Google no algoritmo vai te dar como uma das primeiras expressões a palavra assertiva. Então, comunicação assertiva é um termo que nós falamos muito, que nós repetimos muito, e que, como qualquer assunto que é repetido à exaustão, ele seguramente pode ficar um pouco comprometido do ponto de vista do seu significado. Então, meu interesse aqui hoje com vocês é trazer um pouco à tona o que é a comunicação assertiva e como esse conceito, esse modelo, esse método pode ser útil para o desenvolvimento da sua carreira, do seu negócio e, mais que tudo isso, da sua própria vida. Então, esse é o nosso assunto de hoje. E quando eu falo de comunicação assertiva, como eu sou um pesquisador, eu gosto de deixar muito clara as definições conceituais. A gente tem que partir de uma clareza conceitual para a nossa conversa ficar nivelada. Então, só para repisar alguns conceitos que talvez você já saiba, mas que é importante que a gente registre e ressalte aqui. O primeiro, comunicação. Eu tenho falado repetidamente que comunicação não é uma ferramenta. Comunicação é uma espécie de condição da nossa natureza, é uma condição do ser humano. Mas do ponto de vista da comunicação social, dessa que a gente está envolvida diariamente, né? Estamos envolvidos com comunicação social mesmo, não sendo comunicadores profissionais ou comunicólogos, como é a palavra mais apropriada, todos nós estamos postos nesse desafio, que é o de fazer a gestão dos relacionamentos. Então, eu compreendo comunicação como um processo de gestão dos relacionamentos. Processo porque é contínuo, a gente está sempre fazendo comunicação o tempo inteiro, voluntária e involuntariamente, consciente e inconscientemente. Gestão porque é a administração dos recursos, e mais que isso, é uma disposição do ser humano para se manter. Então, a gente tem que fazer essa coisa que a gente deu o nome de comunicação. E relacionamento porque tem a ver com a dinâmica de colocar as coisas no lugar. O que a gente faz o tempo todo nos nossos relacionamentos é estabelecer princípios, valores, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a comunicação tem um pouco dessa estrutura. É um processo de fazer a gestão dos nossos relacionamentos. E quando eu falo sobre assertividade, a comunicação que é assertiva, não tem necessariamente a ver com acerto, de acertar, como muitas vezes algumas pessoas colocam, mas com uma qualidade, e eu gosto dessa definição, que é a qualidade de proferir ideias, de expressar desejos, de expressar opiniões de forma clara, transparente, direta, mas com cuidado para não agredir, ofender ou desrespeitar o seu interlocutor. E aí, de maneira muito mais apropriada, eu gosto de pensar comunicação assertiva como uma habilidade conscientemente desenvolvida a partir de um método, ou seja, não é uma coisa desgovernada, você está conscientemente desenvolvendo uma habilidade a partir de um caminho, né? Método significa caminho, a partir de um método, e essa habilidade conscientemente desenvolvida, ela é valiosa para quê? Para melhorar as competências, especialmente de negociação, solução de problemas e resolução de conflitos. E quando eu falo de negociação, solução de problemas e resolução de conflitos, essas três expressões, essas três dinâmicas, elas estão muito presentes na nossa atividade profissional. Sobretudo porque qualquer profissional hoje precisa criar valor. E essa criação de valor tem justamente a ver com a nossa habilidade de comunicação, porque comunicação, em grande medida, é criar valor para alguém. E esse valor que nós criamos por meio da comunicação, ele é um valor que pode ser oferecido, por exemplo, aos clientes que nós atendemos, ele pode ser oferecido aos funcionários da nossa empresa, caso você seja um empresário com funcionários, ele pode ser entregue a acionistas,
e eu gosto muito de uma estatística que diz, uma estatística americana, né, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, que equipes de grandes corporações, né, que são muito departamentalizadas, equipes que possuem muita clareza, muita assertividade na comunicação, essas equipes entregam um retorno sobre investimento, o famoso ROI, de 44% a mais do que as outras equipes. Então, a boa comunicação, numa tentativa rasteira aqui de fazer a interpretação desse dado, ela é lucrativa, inclusive, para os acionistas. Então, empresários, cuidem dos processos e do fluxo de comunicação das suas companhias. E muito mais do que clientes, funcionários e acionistas, a comunicação cria valor para a sociedade. Então, quando nós temos uma comunicação que ela é assertiva, que, portanto, ela não é nem autoritária, né? Ela não é agressiva, mas ela também não é bamba, não é frouxa. Quando a comunicação é assertiva, ou seja, ela é direcionada, ela é consciente, ela é feita com impacto e com respeito, quando isso acontece, nós criamos valor para clientes, funcionários, acionistas, sociedade e quem mais quiser.